Se você vive se queixando que ser mulher é difícil, tem se sentido cansada com frequência, se sente improdutiva metade do mês, esse vídeo de hoje é pra você. E esse processo de sincronizar com a nossa ciclicidade traz um tema que eu gosto muito de esclarecer, que é, muitas vezes nós confundimos a nossa ciclicidade com as nossas dores. Nem todas as nossas dores fazem parte da nossa ciclicidade, apesar de virem junto com ela. Mas muitas das nossas dores podem não fazer parte da nossa ciclicidade e a gente começar a distinguir isso melhor. O que é um sofrimento, que na verdade é um relatório do meu corpo sobre a minha saúde, e o que é de fato a minha ciclicidade, no sentido de a gente olhar para as nossas habilidades que mudam, para como o nosso corpo muda e como ele responde aos diferentes estímulos de forma diferente ao longo do mês. E muitas vezes a gente confunde essa ciclicidade e coloca num embolo aonde ciclicidade da mulher é ter TPM, é sofrer com cólica, é ser mal-humorada, e é isso que eu não quero que vocês passem a vincular de uma forma quase que desmembranável, como se não tivesse uma solução, uma alternativa. Então, a primeira coisa é a gente começar a distinguir um pouco essa ciclicidade. E hoje a gente vai falar do lado positivo da ciclicidade, de como a gente otimizar essas nossas habilidades e de como a gente vê, sim, essa questão de ser mulher como uma coisa positiva. Essas últimas semanas eu escutei muito isso e comecei a ver mais conteúdo onde as mulheres, e claro, sempre estão ali reclamando e questionando, é muito ruim ser mulher, mulher não tem uma semana de paz, mulher sempre com aquela questão de ser muito flutuante, e claro, a gente vai flutuar, mas uma coisa é, por exemplo, estações do ano, onde a gente flutua em relação a isso, e a outra coisa é a gente ter uma seca extrema, a gente ter uma inundação, que são consequências de um desequilíbrio do ecossistema, e acontece de uma forma muito semelhante com nós, mulheres. Quando a gente tem sintomas que nos tiram a paz, nós temos uma consequência de um desequilíbrio no nosso ecossistema, que se manifestou de uma forma mais exacerbada, sim, porque temos uma ciclicidade, mas que só se manifestou de uma forma exacerbada porque também tem um desequilíbrio como base. Então é sempre importante a gente olhar para isso, mesmo que você já tenha uma alimentação saudável, a gente vai conversar sobre isso. Essas questões podem acontecer e muitas vezes, quando a gente sincroniza um pouco melhor a nossa rotina com essa parte das nossas flutuações, a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor também. Para começar, eu queria que vocês começassem me contando se vocês têm noção de que fase vocês estão e como identificar essas fases. Quando a gente fala de ciclicidade, é muito importante a gente entender essas fases que nós estamos e entender que nem toda mulher vai se sentir da mesma forma na mesma fase. Por exemplo, quando a gente fala de ciclicidade, geralmente a gente coloca que em um período ali, depois da menstruação, as mulheres tendem a estar super com energia lá em cima e se sentindo super bem, mas nem sempre isso acontece. E entender essas fases também é muito legal, porque isso nos dá dicas de como está o nosso sistema, o nosso metabolismo. Olhar para essas fases nos traz esse entendimento de ciclicidade, mas principalmente do que está acontecendo por trás. Me contem aqui se vocês têm essa noção do que é essas fases. A Rose, por exemplo, falou que tá na fase lútea, percebe uma queda de energia. Luísa na folicular. Eu tô no meu 25º dia do ciclo. Eu tô esperando a minha menstruação chegar. Vou contar um pouquinho como que foi o meu ciclo, essa parte do meu ciclo, e como que já passei por outras partes, tá? Então, assim, gente, esse meu ciclo era o 23º dia, e eu falei, meu Deus, que paz, que coisa mais. Eu realmente tava um dia muito focada e tava sentindo uma tranquilidade muito grande. E eu falei, é até legal compartilhar isso pra mostrar que isso é possível. Eu tava no finalzinho ali da minha fase lútea e realmente sentindo os efeitos que, na verdade, é a teoria da progesterona. Teoricamente, a progesterona vai nos dar foco, concentração, tranquilidade, uma questão mais de centramento.
O que eu costumo sentir também nessa fase? Eu fico um pouco mais introspectiva. Eu não sou aquela pessoa, eu tô participando de uma conversa, não sou uma pessoa que interage muito na conversa. Pra fazer as lives aqui, vocês podem perceber que me acompanha mais. Talvez na fase folicular eu fique mais espontânea, eu sinto que até que as lives ficam mais divertidas, e nessa fase agora eu já tenho um pouco mais de dificuldade de começar. Por quê? Porque o meu normal é me retrair, me contrair. O que faz diferença nesse meu processo de entender a ciclicidade? Eu sei os meus limites. Por exemplo, hoje eu não tô me cobrando de estar super expansiva. Eu sei em que contexto eu tô ali ligado. Como já foram ciclos anteriores, todos os ciclos eu me sinto tranquila assim? Não. Mas eu chego no final do mês e eu olho o que aconteceu naquele mês. Às vezes minha alimentação tava super boa, e costuma ser, mas eu tava mais estressada, eu tava dormindo menos, tava dormindo mais tarde, tava muito ansiosa, preocupada. Então é sempre importante a gente olhar isso e entender que isso sim é possível, tá? Quem me acompanha sabe que no começo lá do mês eu comecei a fazer estratégias já para equilibrar o nível de estrógeno. Por quê? Porque eu sabia que nos meses anteriores, nos ciclos anteriores, tô falando mês aqui, mas ciclos, considerem ciclos. Nos ciclos anteriores, eu tive ciclos onde meu nível de estrógeno eu senti que estavam mais altos. E olha só a dica para vocês anotarem. Quando que a gente começa a equilibrar o nosso ciclo? Lá no começo. Por isso que provavelmente chegou no 23º dia do meu ciclo, eu tava num dia tranquila, porque eu não tive queda brusca de estrógeno, porque eu comecei a trabalhar com ele lá no começo. Então, só um overview pra vocês terem noção e me contarem um pouquinho também de como é que vocês se sentem ali. A Elaine, por exemplo, falou que não consegue identificar pois tem mioma, tá tendo escape, cólica fora do período, né? Mas, Elaine, o que você pode observar? Muitas vezes, sim, esses desequilíbrios deixam muito perturbada a nossa observação. Entendo totalmente. Tá? Por exemplo, no ovário policístico também, você pode ter um quadro de não ter muco nenhum, e isso dificultar a sua observação, mas o próprio fato de você provavelmente tem um momento que você sangra mais, menstrua mais, que seria a menstruação, você começar a observar sua energia ao longo do ciclo, esse momento de presença de muco ou não, o momento que você tá mais extrovertida ou não, tá? Então a gente vai falar aqui sobre algumas coisas que mudam ao longo do nosso ciclo menstrual. Nosso cérebro muda, não só as nossas capacidades, nossas habilidades, mas a nossa estrutura cerebral muda, tá? O nosso metabolismo de cafeína, nossa capacidade de metabolismo de cafeína também muda. O nosso metabolismo energético, que tipo de fonte de energia a gente usa? Em uma fase a gente usa mais carboidrato, em outra mais gordura, também muda. A nossa demanda de nutrientes também muda, tá? Nossas habilidades, junto com a mudança do cérebro, nossas habilidades cognitivas também mudam. Então, é muito doido se a gente pensar que tudo isso muda no nosso corpo e a gente fica se forçando a se manter no mesmo ritmo. E meninas, isso é uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui com uma sementinha plantada na mente e no coração de vocês. Uma das principais brigas e causas de nós sofrermos com a nossa ciclicidade é nós mesmas não aceitarmos ela. É nós mesmas ficarmos nos cobrando de ter sempre a mesma produtividade ao longo do mês, de ter sempre a mesma disposição para ir treinar, de ter sempre não ter que ter vontade de comer alguma coisa, de ter sempre a mesma agilidade para resolver os problemas, de ter sempre a capacidade de interagir com outras pessoas da mesma forma, de se comparar com outra mulher. A comparação, ela é idiota a partir desse momento, tá? A comparação nunca é positiva, porque cada um tem um contexto de vida e cada um tá em uma etapa da sua jornada. Porém, quando a gente pega uma mulher, a gente ainda tem a questão da ciclicidade. Então, se você tá comparando o seu desempenho esportivo, se você tá comparando o seu desempenho de comunicação com outra mulher, além de todo o contexto aí da nossa estrutura, das nossas habilidades e tudo mais, mas às vezes aquela mulher tá na fase folicular, ou na fase mais comunicativa dela, e você tá na fase mais introspectiva. Então, sempre considerem que o primeiro ponto pra gente se sentir menos cansada, pra gente se sentir menos errada, pra gente se sentir mais produtiva e a gente brigar menos com a gente, nós mesmas, é a gente aceitar esse processo da ciclicidade. E tem sim um contexto onde a nossa sociedade não foi estruturada exatamente para essa ciclicidade. Homens, eles têm o mesmo, pegue um gráfico de um homem, variação de testosterona, vida inteira assim, fica lá. Vida inteira assim. Mulheres, não tem um dia igual ao outro. Não tem um dia igual ao outro. Se você pega um gráfico de flutuação hormonal, todo dia vai mudar alguma coisinha. Por isso que
só considerar exames para avaliar hormônios também é um ponto delicado, tá? Não que eu sou contra exames, gosto de exames para avaliar hormônios, uso, mas a gente tá sempre tirando uma foto. Se eu não entendo as flutuações dos sinais ao longo desse mês, essa mulher podia estar maravilhosa no terceiro dia do ciclo dela, mas a partir do 15º ela se transformou e ela não consegue mais ter uma vida saudável dentro daquele contexto. Então considere que sempre se transformar a gente vai sim mudar, nós já vamos falar um pouquinho dessas mudanças, mas quando isso afeta a sua vida de alguma forma, seja porque você não consegue sair de casa, seja porque você briga com alguém todo mês, seja porque você se autodestrói de uma forma tão intensa, isso é o que a gente chama, digamos, de desequilíbrio. Então essas flutuações muito bruscas é aí que vão estar escondidos os desequilíbrios. A Manuela falou que antes, por não entender as fases, me deixava muito frustrada por não ter força para fazer tarefas simples. Hoje fico mais tranquila, aceito os meus limites. Estou na fase folicular, mas estranhamente sem energia. Vou pegar esse exemplo da Elida e já falar um pouco mais. Estou no fim do período fértil. Em outros ciclos me sentia super disposta e animada. Esse mês parece que estou na TPM. E é isso também que eu quero trazer pra vocês, tá, meninas? A gente tem aquele padrãozinho, tem até um vídeo aqui sobre isso. A gente tem aquele padrãozinho do gráfico. E a gente tem conteúdos padrão, digamos, quando falamos de ciclicidade. Conteúdo padrão. Na menstruação, você vai restaurar e descansar. Na fase folicular, o seu estrógeno tá subindo, nós vamos otimizar a detoxificação. Na fase ovulatória, temos que também trabalhar para que os hormônios não se encaminhem para caminhos mais inflamatórios. Na fase lútea, temos que trazer estabilidade. Esse é o princípio da alimentação cíclica que eu criei. Porém, se a gente tem desequilíbrios hormonais mais profundos, na falta de hormônios, na primeira fase, a gente vai estar como? Cansada. Na falta de ferro, na primeira fase, logo depois da menstruação, a gente vai estar como? Sem energia. Na falta de vitamina A, a gente não vai estar capaz de produzir os nossos hormônios. Então, isso vai afetar, tá? Tá vendo como a gente tem aqui, sim, a ciclicidade, mas a gente tem um nível abaixo, que é o nosso metabolismo hormonal. Na fase ovulatória, eu vi essa semana um post falando, as mulheres, depois dos 40, agora comecei a ter dor da ovulação. Gente, isso não tem nada a ver com fazer 40 anos. Não tem nada a ver. Isso é um quadro de aumento de mucosidade, de aumento de uma dificuldade em ovular, que pode ser transitório, mas tem tudo a ver com seus hábitos também. Então, quando a gente se coloca nessas regrinhas, eu acho que é uma forma da gente fugir também das nossas responsabilidades. E é aí que o dedo, quando entra o dedo na ferida, o negócio dói. Pô, mas a minha vida, onde eu vou ter prazer? A minha vida já é corrida, eu já não tenho descanso. Super entendo. Mas estabelecer limites, dizer não para algumas coisas e assumir as nossas responsabilidades é o ponto que pega quando a gente fala de se sentir melhor. E é o ponto mais difícil, talvez, a gente encarar e falar, tá bom, isso aqui então eu tenho que mudar, tá? Além da alimentação, coisas de você, por exemplo, se permitir descansar meia hora a mais e dizer não pra alguém, se priorizar, né? Isso são coisas muito simples, mas que são delicadas às vezes da gente aceitar e da gente incluir. Então, meninas, entrando um pouquinho mais na parte de mudanças cerebrais, mudanças cognitivas que impactam nas nossas habilidades mentais. E aqui, para quem é empreendedora, para quem, mesmo que você tenha um trabalho que é mais rigoroso, você pode considerar talvez esse processo de autocobrança dentro dos seus limites, tá? Na primeira fase do ciclo, nosso nível de estrógeno tá mais alto, e esse nível de estrógeno mais alto se relaciona com o hipocampo. O hipocampo, ele vai melhorar a nossa habilidade, por exemplo, de fazer listas, checklists. Então é aquela fase do ciclo que você se sente super produtiva porque você consegue executar todas as pequenas tarefas que você tinha pontuado na sua agenda. Você consegue talvez enfrentar aquele perrengue de ter que ligar, sei lá, pra consertar alguma coisa, pra mudar a conta da sua internet, aquela coisa que a gente fica postergando. E na fase folicular você tá um pouco mais disposta a resolver isso. Então é uma fase que a gente funciona muito bem com esses processos de checklist, de atividades, de realmente ter uma lista de tarefas. Tende a ter uma fase também que a gente tem um pensamento um pouco mais linear. Então a gente realmente tá nesse negócio mais focado. A nossa habilidade de comunicação também tende a melhorar e a nossa memória espacial. Aqui entra muito a questão, eu relaciono com a nossa habilidade no trânsito. Então, mulheres que estão com o estrógeno mais baixo, mulheres que estão na pós-menopausa, a gente consegue ver muito bem isso. Se sentem mais inseguras para estacionar um carro, para dirigir, pode se sentirem mais inseguras, né? Isso pode variar também, mas às vezes essa nossa habilidade espacial muda um pouco também. Já na segunda fase,
a gente vai ter uma atividade cerebral mais focada em análise e criatividade. Talvez você vai estar você tá num lugar muito barulhento, se você tá num lugar com muitas pessoas falando, por isso que a gente se irrita com facilidade na segunda fase, no período pré-menstrual, porque a gente tá mais sensível a esses estímulos externos. E a gente também está menos resiliente ao estresse. O cortisol aqui fica muito flutuante. Por isso que o foco dessa fase é estabilizar. Então, na primeira fase, lista de tarefas, execução. Na segunda fase, criatividade, capacidade analítica, sensibilidade, tá? E aí o que acontece? Quando a gente chega na segunda fase e a gente tem que executar coisas que são mais do checklist, que dão mais essa sensação de que a gente cumpriu tudo que tinha que ter feito, a gente não tá mais funcionando da mesma forma. E a gente se cobra daquilo. E talvez você devague mais nos seus pensamentos, você até se perca, no sentido de se perca mais as suas ideias, porque essa habilidade criativa tá ali. E às vezes o seu instinto tá querendo te tirar daquela coisa padrão quadradinha. E é aí que a gente sofre, porque a gente fica querendo funcionar da mesma forma que a gente funcionou no outro momento do mês. Pra quem tem um pouco mais de flexibilidade no trabalho, por exemplo, eu como empreendedora, o que eu faço? Na primeira fase, eu consigo estruturar melhor meus conteúdos, eu consigo planejar melhor o que eu quero no próximo mês. Já na segunda fase, eu vou estar no momento de estar mais buscando informações, eu vou estar no momento de ler artigos, eu vou estar no momento de ler comentários das pessoas, eu vou estar no momento de captar essas coisas mais sensíveis. E na primeira fase, eu vou estruturar isso. Então, é um formato, por exemplo, de organizar isso. Se você tem um trabalho um pouco mais quadrado, limitado, você pode, por exemplo, na primeira fase, se organizar para executar essas tarefas e na segunda fase, ler relatórios, fazer análises, trabalhos analíticos, seja de planilha, seja de leitura. Então, é uma forma de você entender um pouco melhor essas habilidades. Me contem aqui se vocês já observaram essas mudanças com vocês. Uma das coisas que o nosso corpo precisa mais também, nesse período antes da menstruação, é mais descanso. E essa é uma das principais causas das mulheres terem tantos sintomas pré-menstruais. Não é o descanso de você deixar de trabalhar, não é o descanso de você cancelar a sua agenda. É um descanso de ou você dormir mais cedo, é um descanso de talvez o tempo que você fica no celular depois do almoço, você tirar uma soneca rápida. É um descanso de você se permite, que fazem total diferença nesse processo dos sintomas pré-menstruais. E a gente fica enlouquecida. Os suplementos são importantes, a reposição de nutrientes é importante, mas a gente fica enlouquecida buscando soluções externas quando a gente pode fazer pequenas mudanças. Essa questão do açúcar também, né? Então é normal, se você tem mais fome no período pré-menstrual, você está mais do que dentro do esperado. Isso é super normal. Uma mulher que ovula aumenta em até 300 calorias, até 11% do seu gasto calórico. É super normal a gente ter mais fome, é super normal a gente querer alimentos mais calóricos, porque a gente precisa aumentar o nosso consumo de gordura realmente nessa segunda fase. Porém, se a gente já tá estressada, se a gente tá com deficiências nutricionais importantes, tá? Algumas que eu vejo muito acontecerem, vitamina D, mesmo em quem toma vitamina D, magnésio, mesmo em quem suplementa magnésio, porque tá gastando muito, cálcio é comum também, zinco é outra, e vitaminas do complexo B como um todo. Então, se a gente tá nesse processo de, às vezes, não comer alimentos nutritivos o suficiente, com uma densidade nutritiva suficiente, nesse período a gente vai querer coisas junk food, porcaria. Então, a inclusão de alimentos como pastas de amêndoas, pasta de tahine, o próprio chocolate de qualidade, chocolate 70%. A pasta de amendoim tem a questão das aflatoxinas, tá? Algumas pessoas que têm uma variante genética vão ter mais dificuldade de detoxificar essas aflatoxinas. Mas, assim, eventualmente pode ser incluída também, desde que tenha o selo ABIC, sempre observando se não piora a sua acne. Então, essa inclusão dessas gorduras boas, das castanhas com aquele chocolatezinho em volta, que também pode ser uma opção, se for um chocolate bom, são opções interessantes da gente incluir, porque vão estar incluindo também muitos nutrientes nessa segunda fase do ciclo, que a gente precisa mais disso. Então, a gente mudar esse perfil de descansar mais, incluir mais fontes de gordura, talvez fazer mais uma refeição. Na fase folicular, você faz 4 refeições, tudo bem na fase
fase lútea você fazer 5 refeições. E isso até melhora a nossa conexão da progesterona aos receptores, porque quando a gente tem muitos quadros de hipoglicemia reativa, quando a gente tem muitos quadros de picos de adrenalina, mesmo que a gente esteja produzindo progesterona de uma forma maravilhosa, a conexão com esses receptores não acontece de uma forma adequada, ela fica reduzida. Por isso que às vezes a gente inclui uma refeição a mais, se for uma refeição boa, nutritiva, que não dê pico glicêmico, vai ajudar muito a gente manter essa estabilidade, essa tranquilidade que eu descrevi pra vocês num período que às vezes é cabuloso, num período que às vezes nos tira do eixo. Vou até comentar essa parte do treino. Tem novamente essa questão de falarmos fase folicular, fase ovulatória, estamos com uma capacidade de colocar mais peso, mais força. Mas um ponto que eu gosto de ressaltar muito é, se você tá cansada, foque mais em fazer exercícios onde você trabalha com força. Se você está disposta, aí você pode ir muito pro aeróbico. E essa é uma das principais questões das mulheres também, desrespeitarem a ciclicidade, e vou até usar um termo mais forte, se ferrarem depois, porque esse negócio de fazer muito aeróbico desgasta bastante a mulher, principalmente a mulher que já está desgastada. E o que alguns autores que trabalham mais especificamente sobre a fisiologia da mulher, ciclicidade, falam, quanto mais a gente envelhece, mais exercício de força a gente tem que fazer e menos aeróbico. Uma mulher que está no período de transição hormonal, perimenopausa, 45 mais ou 40 mais, talvez não é a mulher que precisa se matar de fazer um monte de aeróbico, de fazer corridas de longa distância. Os treinos de HIIT, que são treinos curtos de alta intensidade, são bem-vindos, mas treinos muito aeróbicos, aonde eu pessoalmente vejo a maior parte das mulheres na academia tudo na esteira ou fazendo aquele processo de queimar caloria no aeróbico, acabam não sendo muito benéficos, tão benéficos assim quando a gente quer focar em regular o metabolismo. Não que eles sejam ruins e precisam ser eliminados, mas se você só tem 1 hora para fazer exercício, talvez só focar no aeróbico não seja tão interessante. Então, até o que essa autora fala é entre 20 e 30 anos você pode incluir exercícios mais aeróbicos, entre 30 e 40 anos você tem que começar a incluir exercícios de força, a partir dos 40 é obrigatório exercício de força, a partir dos 50 praticamente só faço exercício de força. Quem quiser entrar nesse mundo, né, quem tá me conhecendo agora, quem já me acompanha e ainda tá um pouco perdido em relação a essa parte de regulação hormonal, ciclicidade, então eu não tenho problema no ciclo, mas eu tenho acne, eu tô sempre cansada, eu tenho muito essas flutuações de humor, então não necessariamente você sofre com cólica, alteração do fluxo ou fluxo intenso, mas você pode ter alguma questão do seu metabolismo se ajustar. E lá a gente trabalha um pouquinho mais nesse olhar mais aprofundado de autodiagnóstico e autocuidado. A gente avalia toda a parte da capacidade digestiva e do microbioma, a gente trabalha com isso também. Tem até protocolo de desparasitação para quem tem diagnóstico de parasita no oráculo, tem protocolo de equilíbrio dessa parte intestinal, e aí depois a gente entra pra parte de rastreamento metabólico, entender todos os sintomas do seu corpo. Tem uma unha quebrando, tem um cabelo caindo, tem uma pele mais oleosa, então tudo isso a gente analisa. Parte de neurotransmissores, a parte de sensibilidade de flutuação da glicemia, e aí a parte do oráculo, do arquétipo hormonal. Então quando você vai fazer depois o protocolo direcionado pro seu arquétipo daquele momento. Então são 2 abordagens considerando esse metabolismo feminino, uma mais focado no metabolismo hormonal, no autocuidado, no autodiagnóstico como um todo, e outro focado na ciclicidade. Legal, meninas, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na próxima semana. Espero que essa plantinha aí da ciclicidade fique plantada em vocês e vocês comecem a se sentirem mais felizes, mais leve aí em serem mulheres e aproveitarem mais essas nossas habilidades ao longo do ciclo, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.